irmãos, Shalom Aleichem, Bruchim Habaim, Beshem Yoshua. Hoje, quarta-feira, dia 8 de julho do ano 2026, estamos aqui mais uma parashat da Palavra de Deus para esta manhã. Agora são 8 horas. Eu gostaria que você estivesse comigo nesta parashat para nós conhecermos mais a Palavra de Deus. Já pegue o copo com água, peça de roupa, chave de lar e documento, que nós vamos orar no final. Eu creio em milagre. Você crê? Então vamos orar. Jesus disse: onde houver dois reunidos no meu nome, eu estarei. E aqui estou eu aqui e vocês aí. Estamos reunidos no nome do Senhor. Você que está comigo agora, eu gostaria que você entrasse no nosso canal, que está assistindo, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, o seu joinha e vamos divulgar a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Avinu Shem Bashamayim et Kadosh Shemicha Tavul Macholcha Yaseh Ratzoncha Ke Bashamayim Ke Baretz Et Lechem Hukenu Tilanu Hayom Ulach Lanu Ahatat En Kefi Seshochi Gan Ananu Lachor En Lanu Vial Tevienu Lidei Nisayon Kim Hatsenu Michar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amados, o tema hoje são dois temas diferentes, duas coisas diferentes, mas o mesmo significado, em algumas partes, Cristo. A primeira coisa é a instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 11, 1 ao 14, diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, ou entre as 2 tardes, o meio-dia e a tardezinha. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas. Comerão. Não comereis nada dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A cabeça com os pés comereis, a fissura e as tripas, e nada deles deixareis pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo hoje. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Que maravilha!
Amados, aqui nós vemos na palavra de Deus algo tremendo. As Escrituras Sagradas nos traz esses dois eventos, que é a Páscoa e mais no Novo Testamento, na Brit Hadashah, a Santa Ceia. E pessoas fazem uma confusão tremenda sobre isso. Nós vamos tentar explicar aqui em algumas palavras para você entender. Para quem era a Páscoa? Originalmente foi ordenada ao povo de Israel ainda no Egito. Êxodo, no capítulo 12, versículo 3, que diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Cada família deveria participar sem exceção. Mais tarde, Deus inclui também os estrangeiros circuncidados que desejassem celebrar a Páscoa. Êxodo 12, 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Ou seja, era um rito de identidade nacional e religiosa, para marcar o povo que seria liberto. Vou repetir. Era um ritual de identidade nacional e religiosa no meio do povo de Israel. Por que foi instituída a Páscoa? Vamos lá. Para marcar a separação entre Israel e o Egito. O sangue do cordeiro nos umbrais seria o sinal da proteção divina. E diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima, ou pisarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12, 13. Foi ordenada como um memorial perpétuo para sempre. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa do Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatutos perpétuos. Êxodo 12, 14. Assim, a Páscoa nasce como lembrança e renovação da aliança libertadora. E do que se tratava a Páscoa? Cada família deveria sacrificar um cordeiro de um ano, macho, sem defeito. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Êxodo 12, 5. O sangue era posto nas portas, a carne assada, comida com ervas amargas e pães ázimos. Vou repetir. O sangue era posto nas portas e a carne assada, comida com ervas amargas e pães ázimos. Não tem vinho, tá? Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Êxodo 12, 8. Ninguém deveria guardar sobra para o dia seguinte. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Êxodo 12, 10. Eu quero dar uma parada aqui e explicar uma coisa. Amados, tem pessoas que dizem que a Páscoa é a Santa Ceia. Então vamos lá. A Santa Ceia que sobra, o que você faz com ela, pastor? Eu guardo porque o irmãozinho que não veio na ceia, eu vou levar na casa dele amanhã. Já está estragada. Se você considerar a Páscoa como Santa Ceia, já está estragada. Não podia sobrar nada para o outro dia. E o que sobrasse era para queimar no fogo, não era para levar para a gente beber. Quem está ali bebeu, tomou a ceia. Quem não está ali, não toma mais. É o que está escrito aqui, se você que considera a ceia como Páscoa. A Páscoa como ceia. Vamos lá. O povo deveria comer pronto para sair, que era cinto nos lombos, sandália nos pés, cajado na mão. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, 11.
A Páscoa é então um ritual de libertação e de prontidão. Lembrar que a vida do povo não pertence mais ao Egito, mas a Deus. Essa é a identidade. O povo agora era de Deus e não mais do Egito. Qual o significado da Páscoa? Para quem foi feito a Páscoa? Primeiro, para Israel, como memória viva. Memória do quê? Memória e lembrança da noite em que Deus poupou seus primogênitos e feriu todos os deuses do Egito, inclusive o Quinonrá ou Amonrá, que era um cabrito. Identidade: somos o povo liberto com mão forte de Elohim. Obediência coletiva: cada família participava igualmente do maior ao menor. Para os estrangeiros circuncidados, participar era o ato de adesão à aliança. Com o Deus de Israel, a Páscoa era um selo de pertencimento. Só participava quem estava debaixo da promessa. Por isso que pessoas hoje pegam e dizem: só vai participar da Santa Ceia aquele que é batizado nas águas, simbolizando que a pessoa está debaixo da promessa. Por isso que alguns proíbem a Santa Ceia. Só pessoas batizadas. Os que usam a Páscoa como Santa Ceia ou como ceia. E qual era o objetivo? De imediato o objetivo era marcar Israel como povo separado e poupá-lo do juízo divino. Contínuo: perpetuar a memória da libertação do Egito em todas as gerações. Êxodo 12, 24 e 27 diz: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Então direis: é o sacrifício da Pechá, ou da Pessá, ou da Pessa, ou Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Tremendo. Significado o efeito espiritual: ensinar que a libertação não vem pela força militar ou política, mas pelo mover e agir de Deus. Ou seja, a Páscoa é memorial, separação e sinal de redenção. Amados, aqui eu quero fazer uma parada para lhe explicar uma coisa. A Páscoa é uma festa, é um memorial destinado apenas aos judeus ou aos Yudim, judeus da antiga aliança, judeus legalistas, judeus que guardavam a lei de Moshe ou Moisés. A Páscoa era uma festa comemorativa da libertação de Israel do Egito, porque Israel sai do Egito já como uma nação, debaixo da promessa, e no deserto são circuncidados todos os que estavam ali para começar tudo debaixo da promessa. A Páscoa não tem nada a ver com a ceia do Senhor. Páscoa, pisar por cima. Deus pisou por cima do cabrito, que era o deus Aquinirum ou Amun-Ra, do Egito, que era cabeça de carneiro e corpo de homem, pé de bode. Deus pega os israelitas, olha para os egípcios e vê que o maior deus dos egípcios era um carneiro. Deus pega os israelitas e diz: eu quero que vocês matem o deus deles na frente deles. Você imagina, aquele povo egito tinha o deus deles como soberano, como um da família. Israel estava matando o pai deles na frente deles, eles não podiam fazer nada. Olha o insulto que Deus faz com os ídolos e com os que servem aos ídolos, aos deuses. E Deus faz isso, manda tirar as tripas, comer tudo
em símbolo de vitória sobre aquele Deus, sobre aquela época. Deus manda queimar tudo no fogo. E este cordeiro aqui não simboliza Jesus Cristo, de jeito nenhum. Porque esse cordeiro aqui estava simbolizando o último deus do Egito, por nome de Aknihum, ou Aknihu, ou Amon-Ra, unindo os dois, que era o maior deus do Egito. Quando José chegou no Egito, trouxe o seu pai, ele disse assim: olha, para Faraó vocês dizem que vocês são pastor de ovelha, mas para os egípcios não. Mas por quê? Porque o povo que comandava o Egito naquela época não eram os egípcios nativos, era um povo que veio de fora por nome de Ixos, que haviam dominado o país do Egito. Era lá da Mesopotâmia esse povo. Ganharam a guerra no Egito, tomaram o Egito e foi onde que José foi levantado. Mas também era Faraó, porque era a dinastia naquele país, o costume. E a Bíblia diz que houve um rei que subiu no Egito, que não conhecia José. Por que não conhecia José? Porque eram os egípcios verdadeiros da terra, não eram mais os Ixos. E os egípcios verdadeiros da terra não podiam saber que os irmãos de José eram pastor de ovelhas, que pastorear ovelhas para eles era abominação, porque o Deus do povo do Egito era Anihum, ou Amun-Ra, o maior Deus, Aknihum. Então, por isso que Israel foi para a terra de Gozem. E agora Deus está triunfando sobre todos os deuses do Egito. Ele diz: nesta noite, ele ia triunfar sobre todos os deuses do Egito. Quer dizer, por que todos os deuses? Sobre o maioral. Esse é o significado da Páscoa judaica. Agora nós vamos para a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. Quero fazer um comentário exegético aqui de Mateus 26, do 26 ao 29. Enquanto comia, Yeshua tomou a matzá e, fazendo sobre ela a blahá, a partiu e deu aos tamidim, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu corpo, pois isto é o meu sangue, o sangue da Brit Hadashah, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que com vocês o beba novo no reino do meu Pai. Maravilha? Vamos lá então? Para quem era a ceia do Senhor? Eu começo com esta pergunta. No texto, para os discípulos de Jesus e para a igreja do Cordeiro futura, não para curiosos ou opositores. Era uma mesa de aliança, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Yeshua tomou o matzá, o pão sem fermento, e fazendo sobre ele a brachá, que é a bênção, tendo dado graças, partiu e deu aos talmidim, aos discípulos, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo. Quando Jesus diz esse é o meu corpo, Jesus está pegando aquele pão, aquele matzá, e está tirando dele o afikoman. O que é o afikoman? O afikoman é a parte principal do pão que na festa judaica era escondido. E aquele que achasse o afikoman era o principal da festa. E Jesus pega aquele afikoman e guarda. E ele disse: esse pão, ele dá graça, é o meu corpo. Ele está fazendo o quê? Quem é o corpo de Cristo? É eu e é você. Ali Cristo estava unindo eu, você, no corpo dele. Com qual intuito? Estabelecer um contrato de casamento judaico, na qual era selado com sangue. Em 1 Coríntios 11, 28, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Quando Paulo diz isso, não está dizendo o homem verifica se ele tem pecado ou o homem verifica se ele é digno, porque ninguém é digno. Ele está dizendo para examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, eu quero que você se examine se você está fazendo parte deste contrato de casamento, se você está obedecendo às exigências do noivo, para você
comer esse pão, metaforicamente falando, lembrando da ressurreição de Cristo. Ou seja, não é refeição para o mundo, mas para os que estão dentro da aliança. Você tem que ser a noiva do Cordeiro para participar. Por isso que a Santa Ceia não se deve dar a uma pessoa que não faz parte do contrato de casamento. Não está prometido o casamento a ele ainda. Ele precisa aceitar o noivo primeiro. Fazendo parte e cumprindo as exigências do contrato de casamento de Cristo com a noiva. São para esses que foi estabelecido a ceia do Senhor, que é a comunhão do Senhor. E o Senhor Jesus depois ainda tem o sangue, vou chegar lá. Por que foi instituído? Jesus a instituiu na noite que fora traído, na semana da Páscoa, a Pessá, mas dando um significado muito além da Páscoa judaica, unindo a noiva, que no contrato de casamento judaico, a noiva já começa a fazer parte das coisas do noivo, inclusive obedecer às ordenanças do noivo regido no contrato. A ceia não só lembra a aliança de Deus com os homens através da morte de Cristo na cruz, mas também aponta para o perdão do pecado e libertação da morte. E como o contrato de casamento tinha que ser selado com sangue, Jesus Cristo levanta, ele pega o pão, ele pega o suco, ou ele pega o cálice de erva amarga, porque não tinha vinho na Páscoa, não podia ter fermento. Ele pega o cálice de erva amarga e ele vai fazer o que eu vou dizer daqui a pouco. Vamos lá. 2 elementos principais, pão e vinho. Vamos lá. Pão, palavra, vinho, sangue. Pão, artos. No grego, corpo de Cristo, entregue como o corban hatat, de Levítico 4. Vamos lá ver o que está escrito em Levítico 4. Cristo não é o corban Pessá, oferta da Páscoa. Cristo é o corban hatat, oferta pelo pecado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por erro, eu e você, contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles, e se o sacerdote ungido, os cristãos, os obreiros, pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. Entrará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Preste atenção que o ritual do sacrifício do corban hatat não precisava ser necessariamente um cordeiro. Sabe por quê? Podia ser um cordeiro, uma cabra, um novilho, porque não é todo mundo que tem o cordeiro. Não é todo mundo que é semelhante à ovelha. Porque a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas todos poderiam deitar sobre o altar. Jesus Cristo, a cruz não era para ele. Ele teve que ser esticado na cruz, esquartejado na cruz, para caber ele na cruz. Isso simboliza que o animal não tinha que ter o tamanho certinho de um cordeiro. Cristo era um cordeiro, mas a cruz não era para Cristo. A cruz era para mim e para você, que era um boi, um jumento, um burro, um quadrúpede, um elefante, um leão e assim por diante. Essa o nosso interior, entende, irmãos? No nosso interior nós éramos isso, feroz, bravo, sem salvação, não prestava para nada. E Jesus Cristo, o Cordeiro, teve que tomar o nosso lugar, ser esticado. Por isso que hoje nós devemos nos entregar em cima do altar, como Cristo se entregou em cima da cruz. Aí vem a parte do poterium, o cálice, sangue da nova aliança, que seria derramado na cruz para expiação do pecado de muitos. Não era um simples jantar, mas um ritual de aliança, Brit Hadasha. O povo participava de Cristo, e Cristo confirmava a sua fé. A ceia é participação do sacrifício de Cristo e comunhão com Ele. Qual foi o sacrifício de Cristo? A partir do momento que Ele fez um contrato de casamento conosco. Ele disse: toda vez que comer esse pão, Ele cata a taça de erva amarga, simbolizando o vinho, e diz:
Toda vez que beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Esse venha foi o que? No domingo de manhã ele voltou, ele já havia selado esse contrato de casamento com sangue, ele voltou para oficializar o contrato e dizer: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. A palavra Emanuel, que quer dizer Deus dentro do homem. A ceia é participação no sacrifício de Cristo e comunhão com ele, 1 Coríntios 10:16. Por acaso o cálice de bênção sobre o qual fizemos blahá, damos graças, não é comunhão do sangue do Meshiá? O matzá que partimos, o pão, não é por acaso a comunhão com o corpo do Meshiá, que é Messias ou Mechia? Paulo está dizendo que é o corpo, mas este corpo é eu e você. O pão que partimos é eu e você. A comunhão que temos é ter tudo em comum. Comunhão, a palavra comunhão é ter tudo em comum. Você está de acordo com o teu irmão? Para ele fazer parte desse contrato de casamento, independente dos erros dele? Porque amar em Cristo é fácil, eu quero ver amar na carne o seu irmão. Qual o significado e para quem foi feito? Para os discípulos de Cristo, e tem 4 significados principais. Memorial, lembrança da morte de Cristo até que venha, no domingo, para oficializar o contrato de casamento que fora selado com o seu sangue e da ressurreição de Jesus. Participação, comunhão no corpo e sangue de Cristo. Identidade, testemunho público de que pertencemos à nova aliança, a Brit Hadasha. Esperança, antecipação do banquete do reino. Quem participa da ceia está dizendo: estou debaixo do sangue do Cordeiro, sou parte do seu corpo, pois sou a sua noiva e aguardo a sua volta para oficializar o casamento e me levar para o céu. Que maravilha! Qual o objetivo da ceia do Senhor? De imediato, manter-se vivo no sacrifício de Cristo. Por quê? Ele tira o pecado do mundo. Imediatamente fomos perdoados. Comunitário, unir a igreja num só corpo, em um só cálice. E isto é no templo ou onde se reúne. Espiritual, confrontar cada crente com a necessidade de examinar-se, examinar e renovar a aliança da cruz, reconhecendo o pecado que foi expiado na cruz do Calvário por Cristo, o nosso Senhor. O Corban Hatat, oferta pelo pecado, era um sacrifício descrito em Levítico 4. Ele era oferecido quando alguém pecava involuntariamente ou não, o chamado erro de percurso ou deliberado. O pecador colocava a mão sobre o animal, transferência simbólica de culpa. O sangue era aplicado no altar, purificação e expiação. O objetivo era restaurar a comunhão entre o pecador e Deus. Quando Jesus institui a ceia, ele está reinterpretando sua própria morte como o Corban Hatat definitivo para nós. O pão partido lembra seu corpo que foi entregue pelos nossos pecados, ou seja, ele uniu-nos em seu corpo antes do Calvário para que, através dele, nós estaremos cumprindo em toda a lei. O cálice lembra que seu sangue foi derramado para purificação e perdão, e selando o contrato de casamento de noivo com a noiva. Diferentes dos sacrifícios repetitivos, a ceia aponta para um único sacrifício suficiente, pois não vivemos mas Cristo vive dentro de nós como Emanuel, Deus dentro do homem. Conclusão exegética, Corban Hatat. Cada vez que participamos da ceia, não oferecemos novo sangue, mas nós apropriamos do sacrifício que já foi feito. Assim como no Corban Hatat, o pecador se inclinava e transferia sua culpa, na ceia nós colocamos diante do altar, reconhecemos que Cristo já levou nossas culpas e que precisamos viver em constante entrega e dependência dele. Concluindo o Corban Pessah, Páscoa foi instituída para Israel por causa da libertação do Egito, tratando-se de um sacrifício memorial com sangue e refeição sagrada, que tinha como significado identidade e redenção do povo, e cujo objetivo era marcar separação de Israel, preservar sua vida e perpetuamente a memória do livramento de Deus. Há pessoas que dizem: mas pastor, ele diz fazer isso em memória de mim. Jesus mandou fazer mesmo em memória dele. Sabe por quê? Ele não tinha morrido, ele ia estar morto. Quando ele diz
Toda vez que comer-se pão e beber-se cálice, anunciai a minha morte até que venha. Os discípulos iam ter que comer ainda na sexta, no sábado e no domingo, de manhã. Ele diz, fazer isso em memória de mim, porque ele está morto. Mas agora não precisa mais fazer memória, porque ele está vivo. Não se faz memória de vivo, mas sim de morto. E Cristo está vivo em nós. Então a Santa Ceia de hoje é uma lembrança da ressurreição de Cristo, que purificou nossos pecados e nos religou a Deus Pai. E quando Paulo diz, examine o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice, ele está dizendo, verifique se você ainda faz parte do corpo do Cordeiro, da noiva do Cordeiro, porque tem pessoas que estão na igreja, mas não faz parte mais do corpo de Cristo. Tem pessoas que estão na igreja por causa de amigos, por causa de parentes, por causa de interesses, por causa de status, mas não estão mais lá porque é noiva do Cordeiro, porque se fosse noiva do Cordeiro, obedecia às ordenanças que o Cordeiro exigiu, até que ele voltasse para arrebatar e concretizar o casamento conosco. Portanto, pega esta palavra e guarda para ti. Examine-te nesta manhã. Você ainda é noiva do Cordeiro? Está cumprindo com as ordenanças que ele pediu? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Se está, então você é noiva do Cordeiro. Vamos orar? Pegue o copo com água, peça de roupa, chave do lar e documento. E vamos orar agora. Você que crê em milagre, fecha os teus olhos. Pai amado, maravilhoso e altíssimo Deus, oramos agora por esses elementos e pedimos que o Senhor coloque a tua unção. A unção que quebra o jugo, a unção que liberta, a unção que cura. Coloca a unção da cura na água, a unção da proteção na roupa, a unção da guarda no carro e na casa, a unção da resolução na carteira de trabalho e no documento, Pai. Em nome de Jesus nós cremos que a pessoa a fazer uso desses elementos receba a vitória, receba a cura, porque o Senhor é o Senhor Jeová Rafa, o Deus da cura. O Senhor é o Deus da justiça, da Zadaká. Pai, em nome de Jesus eu apresento a Ti essas vidas para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Yevarechecha Adonai, El Adonai panavelecha vechunecha, Yassa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Você que chegou até aqui comigo nesta Parashat, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu like, acione o sininho para as notificações e divulgue. Tenha um bom dia em nome de Yeshua. Amém.